Presidente Bolsonaro planeja nova agenda nos Estados Unidos após cancelar a ida a Nova York para receber homenagem. Durante participação em programa de TV, Bolsonaro confirma o aumento da validade da CNH e a mudança em limite de pontuação. E você vai ver também. Crimes violentos caem em 79 dos 139 municípios de São Paulo, aponta Instituto Sou da Paz. Polícia Civil de São Paulo investiga se a morte de um militar da Rota tem relação com um caso de roubo a banco. Autoridades encontram caixas pretas do avião que pegou fogo em Moscou. Pelo menos 41 pessoas morreram. 1 milhão de espécies de plantas e animais estão ameaçadas de extinção no mundo, aponta relatório da ONU. Tudo isso e muito mais agora na edição de 13h. Olá, boa tarde. Estamos chegando com as principais notícias do Brasil e do mundo com Daniel Caniato. E com Juliana Dariva. Ótima tarde para você, começando bem a semana, hein? Dia 6 de maio de 2019. E vamos saber quais são as notícias mais lidas nos portais na internet. De olho no site da revista Veja. Prazo para regularizar título de eleitor acaba nesta segunda-feira. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, mais de 2.600.000 pessoas podem ter o documento cancelado se não resolverem a pendência. E quem não votou nas últimas 3 eleições tem até hoje para justificar a ausência nas urnas. Mas é bom ficar atento. O cancelamento do título traz alguns contratempos ao eleitor, como, por exemplo, se for servidor público, corre o risco de não receber salário, não pode pegar empréstimos em bancos estatais, fica proibido de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo e fica impossibilitado de praticar qualquer ato que exija a quitação do serviço militar, além de outros transtornos. Agora é a vez do Portal G1, cerimônia de despedida do cão-bombeiro Barney será aberta ao público na Grande Florianópolis. O cachorro, que é orgulho da corporação, morreu ao pular em um rio em Santa Catarina. Ele e seu tutor trabalhavam nas buscas por uma pessoa desaparecida em Içara, no sul do estado catarinense. O valente cão pulou no rio, supostamente apontando o local onde estaria a vítima, submergiu e não retornou mais à superfície. Seu mais recente trabalho de sucesso foi no resgate de vítimas de Brumadinho, em Minas Gerais. Para fechar na página da BBC Brasil, a artista de 2 anos que já vende pinturas por mais de R$6.000. Lola June, essa gracinha de apenas 2 aninhos de vida, surpreende o mundo das artes com suas pinturas para lá de abstratas. Já imaginou ir a uma exposição e descobrir que os quadros foram pintados por essa figurinha? Pois é, além de admiração, seu talento também tem rendido dinheiro. E olha que tem artista famoso que levou mais tempo que Lola tem de vida para finalizar uma obra. E começamos essa edição com uma boa notícia. Os crimes violentos caíram em 79 dos 139 municípios do estado de São Paulo. Esse levantamento foi feito pelo Instituto Sou da Paz e se baseou em dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e são referentes aos números de 2018. O risco de sofrer um crime violento caiu em 57% no estado de São Paulo. O índice de exposição à criminalidade violenta do Instituto Sou da Paz considerou crimes como homicídio, latrocínio, estupro e roubo. O estudo usou apenas cidades com população maior que 50.000 habitantes. De acordo com o levantamento, Itanhaém, na Baixada Santista, foi a pior cidade em relação à violência. Já o município em que o risco de sofrer um crime é considerado menor é Vinhedo, no interior paulista. E o que separa a cidade mais violenta da menor violenta do estado são 25 homicídios, 732 roubos e 52 estupros. Além de Vinhedo, os outros municípios com queda mais expressiva no índice de violência são São José do Rio Pardo, São Caetano do Sul, Santa Bárbara do Oeste e Americana.
A diminuição geral do índice do estado no ano passado pode ser atribuída à queda no patamar de homicídios e roubos. Mas, ao mesmo tempo, aumentou o número de registros de estupros em várias localidades. E a Polícia Civil Paulista investiga se a morte de um policial militar da Rota, que foi executado na porta de casa nesse fim de semana, seria uma represália da ação da PM em Guararema, quando 11 suspeitos foram mortos. Em homenagem ao cabo Fernando Flávio Flores, de 38 anos, policiais civis e militares fizeram uma carreata no centro de São Paulo até o cemitério. O corpo foi enterrado na manhã de domingo. O PM estava há 14 anos a serviço da Rota e deixa a mulher e 3 filhos. Fernando foi executado na porta de casa por volta das 6h30 da manhã de domingo. Câmeras de segurança registraram a ação. Ele sai com o carro da garagem para trabalhar, volta para fechar o portão e entra de novo no veículo. É quando os criminosos chegam e abrem fogo. Eles param o carro, descem e atiram mais. Um deles chega perto do veículo do PM e dá rajadas de tiros. Todos fugiram na sequência. O carro do PM já foi periciado. As portas, o para-brisa e até o teto ficaram com marcas de balas. Meia hora depois do crime, os investigadores encontraram em um matagal um carro carbonizado com as mesmas características do veículo usado pelos criminosos. A Polícia Civil investiga ameaças recebidas há 6 meses pelo policial. Há a suspeita de que o crime tenha relação com a ação da PM em Guararema há um mês, que terminou com 11 suspeitos mortos. Este foi o segundo caso de execução de um policial da Rota em 10 dias. No último dia 25, outro policial foi morto a tiros por um criminoso durante um dia de folga em Santos, no litoral de São Paulo. As imagens mostram o momento em que um homem corre em direção ao policial e em seguida efetua os disparos. O PM, identificado apenas como Cabo Gonçalves, estava de costas e caiu logo após o primeiro tiro. E a família de Caroline Bittencourt, que morreu após cair no mar durante um vendaval em Ilhabela, lamentou a perda da modelo e deu mais detalhes do acidente. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo Brasil. A filha da modelo Isabelle Bittencourt usou uma rede social para divulgar uma nota da família. Segundo o post, o vento jogou a modelo com os 2 cachorros no mar. O marido tentou resgatá-la, mas Carol não teria aguentado continuar nadando. Segundo a nota, após a modelo cair na água com os cães, Jorge Sentini pulou no mar e ambos ficaram à deriva. Após nadar por cerca de 3 horas, o marido de Caroline foi resgatado durante a noite por um barco que passava no local. No texto, a filha da modelo ainda agradece as mensagens de apoio à família. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a Miss Ilhéus 2018, Gabriela Mendes Viegas, de 27 anos, foi encontrada morta no apartamento do noivo no fim da noite de sexta-feira. De acordo com a polícia, a modelo tirou a própria vida. O companheiro chegou a chamar os vizinhos para salvá-la, mas ela não resistiu. De acordo com os amigos de Gabriela, a modelo sofria de depressão e tinha pedido um tempo no relacionamento com o noivo. Em Santa Cruz de Salinas, em Minas Gerais, um acidente grave entre um ônibus e um caminhão deixou os 2 motoristas dos veículos mortos. O coletivo levava 16 atletas e 6 integrantes da comissão técnica do time juvenil do Esporte Clube Bahia. 9 deles foram levados para atendimento médico. Nenhum dos integrantes teve ferimentos graves. A causa do acidente será investigada. Em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, uma professora de 51 anos foi morta a facadas pelo filho de 32 anos que confessou o crime. Victor Sanches disse que surtou e que pegou o cartão da mãe para comprar cocaína. O caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. No Rio de Janeiro, um motorista de aplicativo foi morto a tiros dentro do próprio carro no fim da noite de domingo. O veículo e os pertences não foram roubados. Os suspeitos fugiram. Segundo testemunhas, o tiro teria partido de dentro do carro e atingiu o pescoço de Luiz Carlos. Antes de trabalhar como motorista, a vítima era vigilante em uma escolta armada e mudou de emprego por causa do medo da violência. A divisão de homicídios investiga o caso. Durante a participação em um programa de TV neste fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, de 5 para 10 anos. Ele disse que em breve vai encaminhar a medida provisória ao Congresso.
Bolsonaro também defendeu o aumento do limite tolerado de pontos na carteira de motorista e também a retirada de radares das rodovias federais. O presidente também está planejando uma nova agenda nos Estados Unidos. A decisão veio depois dele cancelar a ida que faria a Nova York neste mês para ser homenageado como personalidade do ano de 2019. E a reforma da Previdência deve começar a ser analisada na comissão especial nesta terça-feira. E o cronograma apresentado pelo presidente do colegiado, deputado Marcelo Ramos, prevê 11 sessões de audiência pública para debater o tema. O deputado Marcelo Ramos informou que as sessões vão ter 60 convidados para debater a proposta de mudanças na aposentadoria. O parlamentar disse que os trabalhos no colegiado têm de ser coordenados, de acordo com a maioria do plenário. A elaboração do relatório na comissão tem que ser coordenada com a construção de maioria no plenário. Não adianta votar na comissão sem ter a garantia de maioria do plenário. Técnicos do Ministério da Economia vão tirar as possíveis dúvidas sobre a proposta. Ramos quer aprovar a reforma na comissão e entregar o texto para análise do plenário da Câmara até julho. Segundo a líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, o grupo do Ministério da Economia vai esclarecer as dúvidas que possam haver em relação ao texto, inclusive por região. Ela falou que a intenção do governo é dar segurança para o parlamentar explicar para o seu eleitor por que a nova Previdência é tão importante. A comissão especial é composta por 49 membros e 49 suplentes de 25 partidos com representação na Câmara, para analisar o mérito da proposta. O prazo é de até 40 sessões do plenário para aprovar um parecer. Na comissão especial, podem ser apresentadas emendas com o mínimo de 171 assinaturas de deputados cada uma, nas primeiras 10 sessões do plenário. E após a publicação do parecer da comissão especial, a proposta deve ser incluída na ordem do dia do plenário da Câmara, onde vai ser submetida a 2 turnos de discussão e votação. Para passar, a proposta precisa ter em ambos os turnos 308 votos favoráveis. E o presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela anunciou que vai retirar a imunidade parlamentar de todos os deputados que participaram da tentativa de convencer militares a abandonar o governo na última semana. Cerca de 30 militares protagonizaram um levante frustrado contra o presidente Nicolás Maduro, apoiados pelo opositor Juan Guaidó, que é reconhecido por mais de 50 países como presidente interino. A promotoria abriu seu arquivo. Estão chegando todas as solicitações de cassação de imunidade parlamentar, como deve ser, e por lá vão passar. Tomaremos e levantaremos nossas mãos para remover a imunidade parlamentar de todos que participaram daquele ato. Após a tentativa de insurreição denunciada por Maduro como uma escaramuça golpista, 25 militares se refugiaram em embaixadas. A Procuradoria venezuelana emitiu 18 ordens de captura contra civis e militares que participaram da ação, de acordo com o promotor Tarek Saab na sexta-feira. E veja a seguir, autoridades encontram caixas pretas do avião que pegou fogo em Moscou. Pelo menos 41 pessoas morreram. E ainda, a ONU alerta, hein? 1 milhão de espécies de plantas de animais estão ameaçadas de extinção no mundo. Fique com a gente, nós voltamos já. Estamos de volta, 1h20, uma ótima tarde para você. E os serviços de resgate encontraram hoje as 2 caixas pretas do avião, que fez um pouso de emergência e pegou fogo no aeroporto internacional de Moscou. Pelo menos 41 pessoas morreram. O avião ficou em chamas em pleno ar minutos depois de decolar neste domingo. A aeronave foi obrigada a fazer um pouso forçado de emergência no mesmo local da decolagem. A nave havia decolado do aeroporto de Sheremetyevo em direção a Murmansk, no extremo norte do país. Pouco depois da decolagem, a tripulação notou um princípio de incêndio. O Sukhoi Superjet 100 da companhia aérea Aeroflot enviou um sinal de emergência.
Minutos depois, fez uma primeira tentativa de pouso e depois atingiu o solo com a fuzilagem na segunda tentativa. De acordo com a agência de notícias, o incidente deixou pelo menos 41 mortos e vários passageiros feridos. A agência RIA Novosti disse que um problema elétrico teria causado um incidente no meio do voo. Ataques contra Israel e bombardeios de represália contra a faixa de Gaza entre este sábado e domingo deixaram ao menos 23 mortos. O anúncio foi feito nesta segunda pelas autoridades. Os ataques de Israel atingiram o quartel-general das Forças de Segurança na cidade de Gaza. A ação foi em resposta ao disparo de 250 foguetes contra localidades do sul e do centro no sábado. As forças israelenses afirmaram que dezenas de projéteis foram interceptados. O primeiro-ministro israelense determinou a continuidade dos ataques contra alvos do Hamas e a Jihad Islâmica em Gaza. Israel anunciou o fechamento de passagens fronteiriças de Gaza e a proibição da pesca no litoral do enclave. A Turquia criticou o ataque israelense contra um edifício que abriga o escritório das agências de notícias turca. O presidente americano assegurou o apoio de Washington a Israel. Em março, com o intermédio do Egito e ONU, a negociação de um cessar-fogo foi anunciada pelo Hamas, mas nunca confirmada por Israel. O ataque deste final de semana ocorreu em um momento em que Hamas, que governa o enclave, reivindica concessões nas discussões. Desde março de 2018, os palestinos se manifestam na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel. Eles protestam contra um bloqueio e pelo retorno dos refugiados que tiveram que deixar suas terras após a criação de Israel em 1948. E a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China causou um forte abalo nos mercados globais nesta segunda-feira. As bolsas amanheceram em queda em várias partes do mundo, depois do anúncio do presidente Donald Trump de aumentar de 10% para 25% as tarifas sobre 200 bilhões de dólares em produtos chineses importados a partir da próxima sexta-feira e ameaçou elevar o alcance das tarifas. O mercado recebeu um pequeno impulso, com a China dizendo que sua delegação comercial está se preparando para fazer uma visita aos Estados Unidos. E começou nesta segunda-feira o prazo para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os estudantes têm até o dia 17 de maio para fazer o cadastro. A taxa custa R$ 85. Mesmo quem conseguiu a isenção de pagamento precisa se inscrever. Neste ano, a prova será aplicada nos dias 3 e 10 de novembro. Os candidatos devem fazer o cadastro no site oficial do exame. E olha só o que aconteceu. A Polícia Militar fechou a rodovia Rio-Santos depois de um intenso tiroteio que foi registrado ontem. Veja esse e outros destaques em um giro de notícias pelo país. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, moradores registraram um intenso tiroteio. O motivo da troca de tiros seria uma briga entre facções em uma tentativa de uma delas tomar o controle do ponto de drogas da região. A rodovia Rio-Santos ficou fechada por cerca de 20 minutos. Não houve feridos. Em Cabo Frio, na região dos Lagos do Rio, 2 homens foram encontrados mortos com marcas de tiros. Um bilhete indicando que eles eram abusadores foi encontrado perto dos corpos. A Polícia Civil vai investigar se as mortes têm relação com o caso da universitária Andresa Nascimento, de 21 anos, que foi abusada e relatou os momentos de horror nas redes sociais. Em Santa Rita de Caldas, no sul de Minas Gerais, um grave acidente deixou 3 mortos e 4 feridos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 2 carros bateram de frente no acostamento. Entre as vítimas fatais está uma jovem de 15 anos e outra de 20, que estava grávida. A polícia investiga as causas do acidente. Em Caucaia, no Ceará, vídeos de crianças sendo agredidas pelas professoras na escola foram divulgados nas redes sociais. Os pais dos alunos decidiram postar os arquivos após a polícia arquivar a denúncia contra as agressoras. O caso veio à tona quando uma mãe decidiu ver as câmeras de segurança da escola após queixas do filho. As professoras que aparecem nas imagens foram afastadas da escola.
E olha só, um relatório da Organização das Nações Unidas apontou que 1 milhão de espécies de plantas e animais estão ameaçados de extinção no mundo. Esse estudo foi realizado por 145 cientistas de 50 países, que acabou revisando mais de 15 mil pesquisas. Os cientistas destacaram as 5 principais causas de mudanças de grande impacto na natureza nas últimas décadas: a perda de habitat natural, a exploração das fontes naturais, as mudanças climáticas, a poluição e as espécies invasoras. Segundo a ONU, desde 1900, a média de espécies nativas na maioria dos principais habitats terrestres caiu em pelo menos 20%. Agora estão ameaçados mais de 40% das espécies de anfíbios, quase 33% dos corais e mais de 1/3 de todos os mamíferos marinhos. Pelo menos 680 espécies de vertebrados foram levadas à extinção desde o século XVI. Toda essa perda é resultado direto da atividade humana e constitui uma ameaça direta ao bem-estar em todas as regiões do mundo. 3/4 do ambiente terrestre e cerca de 66% do ambiente marinho foram significativamente alterados. O relatório diz que desde 1980 as emissões de gás carbônico dobraram, levando a um aumento das temperaturas do mundo em pelo menos 0,7 graus Celsius. Ainda de acordo com os cientistas, a perda de biodiversidade não é apenas uma questão ambiental, mas diz respeito também ao desenvolvimento, à economia, à segurança social e moral. O relatório revela que as atuais tendências negativas vão impedir em 80% o progresso das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, relacionadas à pobreza, fome, saúde, água, cidades, clima, oceanos e terra. O relatório da ONU informou ainda que a degradação da terra reduziu a produtividade de 23% da superfície terrestre global e, com isso, até 577 bilhões de dólares em safras globais anuais estão em risco de perda de polinizadores. Vamos cuidar da natureza, por favor. Ponto final nessa edição. Eu e a Juliana agradecemos demais sua companhia e audiência. E nós voltamos amanhã. Tenha uma ótima tarde. Até lá.